Olá, pessoal! Bem-vindos à aula de exercícios de eletromagnetismo aqui na nossa disciplina de física e eu sou a professora Isa. A primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão do Enem e que ele fala aqui o seguinte, que ao demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando. Então, ele tem um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares que tem área A, dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar espiras em torno de um eixo com frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar. Então, ele quer que a gente dobre o V, né? Dobre do DDP e o curto-circuito, né? O nosso I precisa estar igual. Para começar, a gente precisa lembrar lá da nossa lei de Lenz, né? Que é essa daqui. Eu tenho que a variação, né, da tensão, da DDP e por aí vai, né? Vai ser igual à variação do fluxo dividido pelo tempo. Então, a gente tem, né? O tempo vai ser igual dentro de aquisição. Então, o que a gente pode fazer é variar o nosso fluxo. Existem três modos que a gente viu de variar o fluxo. Variando o campo magnético, variando a área e variando o ângulo. Só que a gente não vai variar bem a área, né? O nosso fluxo vai ser alterado, só que a área também vai mudar a nossa corrente. Então, a gente não está interessado nessa. E a variação do ângulo em que a espira está girando, né? Mas só que se a gente variar esse ângulo, a gente vai reduzir também o nosso fluxo. Por quê? Porque dependendo de como está construído já, esse ângulo ele já está em máximo. O que a gente pode fazer é variar o nosso campo magnético. E numa espira, né, num senoide, a gente sabe que o campo magnético ele é dado por isso daqui. Então, o campo magnético é igual à permeabilidade no meio, multiplicado pelo número de espiras, dividido pelo comprimento, que essas espiras elas estão, multiplicado por I. Então, se eu olhar para cá, né, eu preciso aumentar o meu fluxo magnético. E o fluxo magnético ele é diretamente relacionado com o meu campo magnético. Se eu dobrar o meu número de espiras, eu dobro o meu campo magnético e, consequentemente, eu vou dobrar o meu fluxo que está ali. Dobrando o fluxo, né? Então, se eu dobrar isso daqui, eu, consequentemente, vou dobrar a minha tensão. Então, por isso que eu preciso, ele pede pra gente o que a gente precisa dobrar. Então, eu preciso dobrar o número de espiras. E, nesse caso, a minha corrente permanece a mesma, só com a gente dobrando o número de espiras. Tudo bem, gente? Então, essa é a primeira questão sobre a lei de Lenz. A segunda questão, ela traz pra gente o seguinte. Existe um espectrômetro de massa de tempo de voo que é utilizado para medir a massa dos íons. Nele, um íon de carga elétrica que é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, ou seja, ele vai fazendo esse círculo em torno de um ponto central. E aí ele diz pra gente que essa trajetória ela é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X, né? Então, ele gira no X e Y e anda no YZ e anda no eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de QBNT,
pode-se determinar a massa do íon. Então, a massa do íon medida para este dispositivo será... Então, aqui é uma questão literal, né, e que a gente precisa, né, manipular o que a gente sabe. Então, olha, a primeira que ele fala que é um movimento circular. Então, o movimento circular traz para a gente uma força resultante centrípeta. Enquanto eu tenho ali a força magnética que faz com que ele gire. Então, a força resultante centrípeta vai ser igual à força magnética. A força resultante centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r, enquanto a força magnética é igual a q, v e o b. A velocidade é igual, então eu posso simplificar. Só que, se eu olhar para o meu íon, olha, ele andou um pedaço n enquanto ele dava voltas. Então, a distância que ele andou durante esse trajeto vai ser n vezes o quanto ele deu do círculo. Então, 2πr, que é a circunferência. E o tempo que ele andou isso foi t. Então, eu sei que a minha velocidade é a distância sobre o tempo. Então, eu tenho que isso vai ser n igual a 2πr dividido por t. Então, eu posso colocar isso lá na nossa equação. Eu tenho que m é igual a, multiplicado, n 2πr sobre r é igual a qb. Então, olha, posso simplificar o r. Então, eu tenho que a massa, eu preciso isolar, né? Porque é isso que ele pede pra gente. Quem é a massa do íon? Então, eu tenho que isso vai ser QB. E eu vou colocar essa partezinha para baixo, né? Tá multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Então, isso vai ser igual a n multiplicado... Cortei o t aqui. N multiplicado por 2π. O t que estava embaixo, né, da velocidade, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho um t. Então, o resultado disso é QBT dividido por 2πn, ou n multiplicado por 2π, que vai dar mesmo, que vai ser a nossa letra A. Então, essa questão, ela trabalha com as forças que estão ali interagindo além da força magnética. E para a gente fixar um pouco mais isso, eu trouxe de novo uma questão que traz para a gente isso. Ele fala para a gente que desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz uma corrente elétrica I igual a 6A percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola constante elástica de 5 vezes 10 a menos 2 nêutrons por centímetro. O sistema mola condutor está imerso em campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingindo a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. E aí ele traz pra gente, né? Então, a catraca que gira, o fio condutor, aqui a mola que está presa a esse porta de comprimento L. E ele pede pra gente quem é a intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente. Então, gente, aqui a primeira coisa que a gente precisa ver é que existe uma corrente para cima e um campo magnético. Então, pela regra da mão direita, olha, eu vou ter o campo magnético, a velocidade, a força magnética apontado pelo meu dedão. Então, nesse caso, a força magnética aponta para a direção onde a porta vai abrir. Então, essa daqui é a minha força magnética. E, para o outro lado, eu tenho uma força elástica puxando eles. Com isso, eu tenho para essa minha questão que a força magnética ela é igual à força elástica. Tudo bem? Só que eu preciso saber qual vai ser o X da minha força elástica, né? Qual vai ser a minha deformação. Só que, olha, eu tenho que a deformação de uma mola
ela é tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Ela pode ser comprimida ou ela pode ser esticada. Então, o que ela vai ser esticada vai ser o que a porta vai andar. Então, quanto a porta vai andar? Olha, para a gente saber esse x, eu tenho que velocidade vai ser o x dividido pelo tempo. Velocidade, ele disse para a gente que é 5. O tempo, metros por segundo. O tempo, ele disse para a gente que é 6 milissegundos. Então, de novo, aqui a gente precisa lembrar quem é o mili, o centi, o desse e por fim, né, o nosso segundo. Então, eu tenho aqui o menos 3. Então, eu tenho que a deformação x vai ser 5 vezes 6, 30, multiplicado por 10 a menos 3. Então, isso daqui vai ser 3 vezes 10 a menos 2 metros. Como a nossa constante elástica está em centímetros, eu vou colocar que isso daqui é igual a 3 centímetros. Tudo bem? Agora, a gente vai olhar lá para o que a gente viu. A força elástica, a gente sabe que é kx. Para um fio, a força magnética, ela é dada por B vezes a corrente que passa ali, vezes o tamanho daquele fio. B igual a IL, né? Então, agora, eu preciso, tudo que está ali, eu já tenho no meu enunciado. Ele pergunta pra gente quem é a intensidade do campo magnético. Então, ele quer saber quem é B. O I, ele diz pra gente que é 6 amperes. O L, o comprimento do fio, é 5. O K, que ele deu pra gente, é igual a 5 vezes 10 a menos 2. E, por fim, eu tenho que o X, a gente acabou de encontrar, que é 3. Então, agora eu só preciso resolver o que está aqui. Então, olha, simplifico o 5 com 5. Eu tenho que B vai ser 3 vezes 10 a menos 2 dividido por 6. Então, eu tenho que 3 dividido por 6, né, se alguém tiver dificuldade nessa parte, olha, faz no cantinho, gente. Conta é uma coisa que a gente não pode pecar por excesso, né? Então, tá com dificuldade de resolver, faz a conta no cantinho. 3 e 6, então, 0,30. 30 dividido por 6, 5. Fechei. Então, isso daqui é igual a 0,5 vezes 10 a menos 2. Agora, eu preciso só ajeitar o nosso enunciado para a gente observar, né, qual que vai ser o nosso resultado. Então, eu tenho que isso vai ser 0,5 vezes 10 a menos 2. Se eu andar uma casa para a direita, eu tenho que isso daqui vai ser 5 vezes 10 a menos 1. Multipliquei por 10, né? Andei para casa. Então, eu tenho, então, que isso vai ser 5 vezes 10 a menos 1, Tesla. Que vai ser a nossa letra A, tá? Então, de novo, aqui, gente, lembrar que a gente precisa encontrar quem são as forças que estão atuando no que ele está falando. Essas questões onde você tem que analisar as forças, principalmente envolvendo força magnética, é o que o Enem considera uma das questões mais difíceis, né? Então, a gente precisa analisar com calma quais são as forças que estão atuando ali, né? Então, eu trouxe 2 exercícios para vocês olharem isso. E ter cuidado também com as nossas unidades, para a gente manipulá-las de forma correta. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima aula.